Graças, paz, povo abençoado do Deus eterno, do Deus Espírito, do Deus Yahvé, ou como queira, Jeová, o Deus de todas as gerações, de todas as épocas, de todos os tempos, o Deus tremendo. Amém? Glória a Deus. Então, sou o irmão Van, direto de Cabedelo, Paraíba, capital João Pessoa. Amém? Para todo o Brasil, assim o soberano queira. Glórias a Ele para todo sempre. Então, meus queridos e amados irmãos, a você que o mais novo inscrito no canal, meus parabéns, seja bem-vindo. E todos os inscritos neste canal, sejam todos abençoados pelo Deus eterno. Amém? Como nós já fomos abençoados em Cristo na ressurreição da cruz. Quando nós morremos com Ele, ressuscitamos com Ele, fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos. Irmãos, maravilhoso é sempre repetir isso. Nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, para a glória do Deus eterno. Bom, irmão, um tema que eu estou debatendo aqui é um tema que a religião, né, evangélica e as suas aliadas, ela forçosamente, repito, forçosamente, ela teima em dizer que a volta de Jesus será iminente. E isto dentro dos textos bíblicos e dentro da gramática portuguesa. Isto é um erro gravíssimo. Repito, um erro gravíssimo. Ele pode ser doutor, pós-doutorado, PhDs, e PCDs, o que quiser ser de PhD. Ele pode ser formado em qualquer faculdade de qualquer lugar no mundo. Mas quando um pastor, um doutor, usa um texto bíblico, que eu vou citar aqui, para dizer que a volta de Jesus será iminente, ele está sendo desonesto com a teologia, a escatologia e com o texto, com o autor. Ele está sendo desonesto, ele está chamando os autores bíblicos aqui de mentirosos, ok? Essa é a verdade, eu vou explicar para você o porquê. Então, iminente, uma escatologia enganosa nos dias de hoje. Dizer que a volta de Jesus será iminente, isto chama-se enganar o povo. E aquele que diz que a volta de Jesus será iminente, este chama-se enganador. O lobo, o anticristo, o falso profeta, ele está profetizando, dizendo uma mentira, um engano, uma falsa doutrina. Digo isto sem medo nenhum de errar e tenho plena convicção de que as Escrituras me dá base, me alicerça e me dá verdade, me revela a verdade de que tudo já aconteceu e a escatologia, ela sim, é consumada. Tranquilo? Então, a vinda de Jesus,
A verdade é essa, meu querido e amado irmão. A vinda de Jesus foi, olha o verbo, foi passado, pretérito, foi iminente. Aí você que está me assistindo pela primeira vez e que não acredita na escatologia enganosa, que é a dos nossos dias, e diz, então me prove, irmão Van. Beleza, você vai ter que assistir primeiro os 2 últimos vídeos que eu provei, acho que 3 já, né? Que a vinda de Jesus foi iminente. Foi, por que foi? Porque foi para os irmãos do primeiro século. Exemplo, mais um exemplo, vamos ler aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 8. Isso aqui é uma carta. Ela tem o autor da carta, a pessoa que está escrevendo, e no nosso conhecimento simples, ele escreve para alguém, certo? Ele está escrevendo no tempo dele, ele pode escrever para uma pessoa que está ali no mesmo tempo, na mesma época, no mesmo ano, como também ele pode escrever uma carta, selar ela, como fez o livro de Daniel. O livro de Daniel não pôde ser selado, teve que ser selado, porque era para longos dias. Já o Apocalipse não pôde ser selado, porque foi para aquela época, foi para aqueles irmãos. Ele tinha um período de validade, ele teve poucos meses, por isso que não pôde ser selado. Você quer assistir? Você assista aí o vídeo aqui no canal e diz, doutor, onde está escrito que Jesus iria demorar? Assista aí para tu ver a diferença entre um livro selado e um livro não selado. Então vamos aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Porque a volta de Jesus, porque eu acredito piamente, 100%, sem margem nenhuma de erro, de dúvidas, em dizer que a volta de Jesus foi iminente. 1 Tessalonicenses 1,8 diz, agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte, até mesmo além da Macedônia e da Acaia, pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Não precisamos sequer mencioná-la. Agora, o 9, né? Até o 10. O 9, ele diz, pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Agora, olha o 10, presta bem atenção no 10. Também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está para vir. Presta atenção aqui no 10. Veja se não foi iminente. Iminente é aquilo que está prestes a acontecer. Em poucas palavras, num bom entendimento, rápido e ligeiro, bem ligeiro, iminente, a palavra iminente no português significa aquilo que está prestes, aquilo ou algo que está prestes a acontecer. Paulo escreve para os irmãos Tessalônica, lá os Tessalonicenses. A data desta carta, ano 50, 58, Jesus voltou no ano 70. Qual era mais lógico? Seria iminente do ano 50 para 70 ou do ano 50 para o ano 3000? Iminente é o que está prestes. Tire suas dúvidas. O que seria mais óbvio é Paulo escrever para esses irmãos, preparar os irmãos do ano 50 para a volta de Jesus no ano 70, ou escrever do ano 50, né, para uma igreja do ano 3000? O que você me diz? Vai comentando aí dentro do que eu estou lhe perguntando. Tranquilo? Beleza? Então, ele diz aqui no versículo 10, também comentam como vocês
comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus. Eles estavam esperando do céu a vinda de Jesus. Aqui nós podemos definir duas coisas. Ou Jesus veio realmente no ano 70, como Jesus mesmo falou em Mateus 24:30, naquela geração 40 anos, ano 30 para o ano 70, 40, e como os apóstolos aprenderam do mestre de Jesus, ali eles também sabiam, os apóstolos de Jesus, os discípulos sabiam que a volta de Jesus seria iminente e passaram a alertar a igreja, a preparar a igreja do primeiro século, do ano 40, com as cartas de Tiago, até o ano 68, 67, ou 66, que foi a carta aos Hebreus. Então, os irmãos estavam cientes de que a volta de Jesus seria iminente, eles do primeiro século. Aí eu pergunto duas coisas aqui, duas observações a gente tem que fazer. Duas perguntas. Ou Jesus realmente veio no ano 70 do primeiro século, da primeira era, ou Jesus, Pedro, Tiago, João e Paulo foram os maiores mentirosos da igreja da sua época. Jesus foi o pai da mentira e os discípulos os filhos da mentira, porque seguiram o exemplo do seu pai, Deus, o Cristo Jesus. Então, só temos essas duas opções. Eles mentiram? Sim. Para piorar, a religião evangélica diz o seguinte: os pastores, doutores, pós-doutorados, e os pastores, os carrapetinhas, vão copiando, os doutores omitem, enganam, e os não doutores são as cópias, as xerox que vão se espalhando pelo mundo, o engano. E os pastores, os doutores, em PhDs, pastores, doutores, PhDs, em teologia ou escatologia dos dias de hoje, eles dizem que os discípulos, irmão, isso é grave. Isto é gravíssimo você dizer isso. Eu tenho vídeos aqui dizendo que os pastores se enganaram, que os discípulos, os apóstolos, se equivocaram, se enganaram. Para não dizer a eles, deixa eu colocar aqui, para não dizer que os pastores, ou os discípulos para não dizer que os discípulos mentiram. Então, os pastores nos dias de hoje, eles sustentam e dizem abertamente, de púlpito e nos canais no YouTube, que os discípulos de Jesus se enganaram. Por que eles usam esta falácia, este engodo, Por que eles usam esta cortina de fumaça? Para não aceitar a veracidade das Escrituras em dizer que Jesus voltou em 70 e de que os discípulos e os apóstolos falaram com toda convicção, que a vinda de Jesus seria iminente para eles. Exemplo aqui. Também comentam como vocês esperam do céu. Vocês aqui, nós do século XXI, essa pergunta é básica, tem que ser feita. Você, toda vez que lê um texto, quando você fala vocês, vós, vos, nós, estes pronomes, você tem que associar ele à carta e ao tempo em que foi escrito, ao autor, entendeu? A geografia, a história, os tempos contemporâneos, porque tudo isto vai trazer luz que você vai perceber que esta carta não foi escrita para nós, para a igreja do século XXI. Paulo estava escrevendo para a sua igreja, a igreja do ano 50. Ou esses irmãos aqui eram tudo fantasma. Ou Paulo escreveu uma carta fantasma. Carta fantasma é aquela carta que você prepara, aparentemente parece que tem pessoas naquela cidade, mas não tem. É uma carta fantasma, o endereço é fantasma, as pessoas são fantasma, o tempo é fantasma. Por quê? Porque, na verdade,
Paulo, segundo os pastores, escreveu esta carta e não tinha irmãos, não tinha ninguém, não tinha pessoas morando em Tessalônica. Não tinha igreja lá, certo? Porque não foi escrita para eles, segundo a religião evangélica. Mas esta carta você vai ver e vai perceber que foi escrita para esses irmãos do primeiro século. Deixa eu ligar aqui, irmãos, rapidamente. Deixa eu ligar aqui. Pronto. Estava descarregando aqui o notebook, mas agora, graças a Deus, já está recarregando para a glória de Deus. Amém? Então, vamos lá. Então, esta carta não foi uma carta dirigida a pessoas, a fantasmas, a uma região fantasma, a um tempo do fantasma, ou para um tempo indeterminado. Não, ela teve o endereço certo, as pessoas certas, do tempo certo de Paulo. Tinha uma igreja em Tessalônica, tinha pessoas em Tessalônica, tinha um grupo formado, né, de pessoas chamada igreja, né, que Paulo escreveu para esses irmãos do ano 50 do primeiro século. Irmão, você tem que, quando você aprende isso, meu irmão, então a batida do bumbo agora é outra, é diferente. Eu aprendi que Paulo escreveu para mim, na escolinha dominical. Mas não, aprendemos errado, né? E pior ainda, continuam errando e enganando. Então ele diz, comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está para vir. Ou seja, aqui, ó, vocês, eles do primeiro século, ressuscitou dos mortos, que nos livrará, que Paulo se inclui. O autor da carta está junto com eles. Ele nos livrará. Nos é tempo presente. O autor está se incluindo, ele está envolvido neste acontecimento. Se ele dissesse, e ele ressuscitou dos mortos, a quem vos livrará no futuro, beleza, mas ele disse nos, é tempo presente, meu querido e amado pastor. E não precisa ser professor de português não, viu? Nem fazer um curso de bacharelado, pós-doutorado para entender isso não. Basta pesquisar um pouquinho, que você entende. Então aqui, nos livrou da ira, orgue, aqui nos livrou, né? Nos livrará, porque livrará que está no futuro, porque eles estavam no ano 50, Jesus veio no ano 70, 20 anos depois, iminente para ele, Jesus veio e livrou ele. Então aqui é tudo no verbo agora, tudo passado, que livrou eles da ira que estava para vir no ano 70. Agora, orgue, aqui ó, ira, a ira de Deus, certo? Ira punitiva de Deus, ou os juízos divinos que estavam prestes a acontecer sobre aquela geração, sobre eles. A ira de Deus estava prestes a acontecer sobre esses irmãos do primeiro século. E exatamente no ano 70, a ira de Deus desceu sobre Jerusalém, judeus e aquelas nações que estavam ali contidas, né, sobre Jerusalém, sobre Israel, ali no templo de Jerusalém. Então, em 1 Tessalonicenses, sim, agora vamos para cá, aqui. Então, esta carta foi escrita para nós. Podemos dizer que Jesus nos livrará da ira, ou podemos afirmar 100% que Jesus livrou eles da ira? Por quê? Por causa do endereço para quem esta carta foi dirigida. Para que ano? Vamos lá. Eles estavam no ano 50. Paulo escreve. Agora vamos ver o endereço desta igreja aqui, ó. Capítulo 1, versículo 1. Aí você mata a charada, meu irmão. É cheque-mate para os doutores dos dias de hoje. Os doutores que enganam.
Tem muitos que são honestos, sinceros, muitos pastores honestos, sinceros, amigo meu, mas a maioria, a massa é enganadora. Nós, Paulo, Silas e Timóteo, escrevemos para a igreja do século 21. Escrevemos esta carta sem data, sem endereço, para os séculos dos séculos. É assim que está escrito. É assim que você lê na sua Bíblia? Não é, né? Eu também leio assim, eu também percebi isso. Olha só, nós, Paulo, Silas e Timóteo, escrevemos esta carta em Tessalônica a vocês, Tessalonicenses, vocês, Tessalonicenses, vocês, nós, não, do primeiro século, do século 21, não, vocês do primeiro século, do ano 50. Simples, meu amado. Não tem teologia que vai desmentir isto aqui. O cara pode ser formado em PPP, AHHDDDD, ainda mais D, F, G, H, I, J, até o X da questão. Ele pode ser formado em todas as universidades do mundo todo, mas ele não pode desmentir isso. E esta carta foi escrita para esses irmãos do ano 55 do primeiro século, e vocês aqui é dirigido a eles e não a nós, que estão em Deus, o Pai, graça e Pai. Então, Paulo, Silas e Timóteo escreveram esta carta à igreja tessalônica do ano 55, do ano 50, 52 do primeiro século. Então, se eles escrevem para estes irmãos aqui, e diz no versículo, capítulo, presta atenção aqui agora na revelação, capítulo 1, versículo de número 10, olha só, e ele diz aqui, ó, o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dos mortos, que nos livrará da ira que está para vir. Nos livrará, era prestes para ele, iminente para ele, ou para eles ou para nós. Beleza? Tranquilidade? Então, o engano, né? O engano da religião, né? O falso ensino, a falsa escatologia, ela vai perdendo, né, suas bases, vai caindo por terra, vai se desmanchando, quando você vai percebendo que muito tempo na escolinha dominical você foi enganado ou enganada. E quando você vai lendo, e a revelação, né, dentro das Escrituras começa a iluminar o teu entendimento, trazendo verdades. Assim aconteceu comigo e está acontecendo com milhares e milhares e milhares e milhares de crentes, de homens, de mulheres, os filhos de Deus espalhados sobre todo o Brasil e no mundo. Muito bem. Agora, presta atenção aqui, ó. A esperar, temos estudos aqui, ó. Aqui, ó. E também comentam como vocês, aqui, ó. A esperar. Presta atenção nesse verbo aqui, o verbo esperar. Também comentam como vocês esperam. Eles estavam esperando, porque seria iminente. Para eles seria, anos 50, preste atenção. Para nós foi, porque é histórico, é história isso aqui. Então, a esperar, versículo 10. Paulo usa aqui para o verbo esperar, um termo grego, anameno, que significa que eles estavam guardando até o prazo determinado. Eles deveriam guardar. Isso aqui tinha um prazo de 50, né? Aliás, de 30, quando Jesus profetizou a geração, até o ano 70. O prazo final de validade da espera, ano 70. Então, anameno é guardar até o prazo, esperar, permanecer aguardando. Quem estava esperando ou que tinham de permanecer aguardando? Nós do século 21 ou eles do primeiro século? Aí você diz, meu amado irmão Van, eles. Ou seja, a Escritura te convence, né, de um erro escatológico gravíssimo da religião evangélica. Eles também deveriam esperar do céu. Esperar quem? Do céu, a vinda
de Jesus. Ou seja, a vinda de Jesus foi para eles, do primeiro século, da igreja. Paulo escreveu para eles, Paulo não escreveu para nós. Nenhuma carta, né, nos livros de Paulo foi escrita para a igreja do século XXI. Não há nenhuma esperança da vinda do Filho do Homem para a igreja do século XXI. Não há nenhuma esperança da vinda do Filho do Homem iminente para nós. Isto é um erro gravíssimo, é grave o que os pastores e os doutores dizem de púlpito, que a vinda de Jesus será iminente. Isto é grave, doutor. Então, iminente para eles. Jesus veio no ano 70, ano 52, 18 anos. Isso é iminente. Mas 3.000 anos, isso é grave. Então, aqui, ó, Tito, capítulo 2, olha o que é que diz Tito. Tito, capítulo de número 2, versículo 11, olha só como eles estavam esperando. Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Versículo 12. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Lembre, Tito está escrevendo, vamos ver aqui, capítulo 1, versículo 1, olha só. Eu, Paulo, escrevo de Deus, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu e para ensinar-lhes a verdade que mostra como viver uma vida de devoção. Paulo escreve para Tito. Paulo está escrevendo para Tito, um jovem pastor que estava tomando conta deste rebanho aqui, desta igreja, certo? Ali na região da Ásia, e que ele se preparasse. Paulo diz, Tito, prepara a igreja para isto aqui, ó. Versículo 11, né? Versículo 11, é preciso fazê-los calar. Tito, capítulo 2, Tito, capítulo 2, versículo 11. Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Lembre-se disso. Primeira era, ano 55, mais ou menos isso aqui, né? 48, 50, 55, por aí, quando foi escrito da primeira era, do primeiro século. Aí o versículo 12, ele diz, somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Agora o 13, olha o 13. Enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele está falando da vinda do Filho do Homem, de Cristo Jesus, do Filho de Deus. Está aqui. Agora, ele escreveu para Tito, da igreja do primeiro século. Isto aqui foi iminente para eles. Eles estavam aguardando a vinda de Jesus Cristo iminentemente, aqui, ó, enquanto aguardamos. Nós ou eles estavam aguardando? Olha Paulo se incluindo aqui, né, no meio deles, né? A carta que Paulo escreve para ele, Paulo diz, enquanto nós aguardamos. Nós quem? Paulo e nós do século XXI ou Paulo e eles do primeiro século? Não dá, pastor. Não dá com essa escatologia barata e enganosa querendo nos enganar. Nós que estamos rodeados de um mar de livros, de conhecimento, de Google, de tudo que nos favorece. E aí vocês nos enganaram até 30 anos atrás, quando nós não tínhamos essas ferramentas. Hoje nós podemos fazer um curso muito bom de grego. Hoje nós podemos fazer um curso muito bom do hebraico, do aramaico, né? Terminar o português, ter um melhor conhecimento nas línguas. E aí, doutor, o senhor só usa mesmo somente o canudo, porque conhecimento não vem por canudo, não.
por diplomas de parede, não, e nem por um nome de uma faculdade mista de conhecimento, meu amado. Vem quando você realmente se debruça sobre os livros. O que traz conhecimento são livros, e não diploma, canetada. Não, doutor, não é por aí, não. Então, anos 55, por aí, quando Paulo escreve para Tito, dizendo que ele se preparasse para a iminente vinda de Jesus Cristo, enquanto aguardamos eles, e não nós, doutor. Não se ponha aqui no meio, não inclua a igreja do século XXI aqui no meio, que isto é gravíssimo, é um erro grave. Esperançosamente, quem que deveria estar esperançosos na vinda de Jesus? Nós ou eles? Eles. E o dia, né, a glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Agora, Colossenses, olha o que diz Colossenses, capítulo 3, e o versículo 4. Olha só. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Vocês aqui, doutor, Colossenses, do primeiro século, Paulo está escrevendo para nós, vocês, aos pastores dos dias de hoje? Não, pastor é pouco. Vocês, né, presbíteros e diáconos. Opa, presbítero e diácono não significa nada para alguns, que eu vou citar aqui agora. Vocês, apóstolos, né? Vocês, sumos sacerdotes, que vocês gostam, se gabam, né? De ser babado, de levar uma babança, né? De ser endeusado, vocês apóstolos. Foi para vocês que Paulo escreveu isto aqui? Porventura vocês estão no século 50, antes de 70 da vinda de Jesus, para estar esperando uma iminente volta de Jesus? Foi para vocês, apóstolos dos dias de hoje, que Paulo escreveu? Não, né? É feio para vocês estar mentindo, apóstolos, doutores, PhDs. É desonroso para vocês que se dizem homem de Deus e está enganando e ficar enganando a igreja dos dias de hoje, dizendo que a volta de Jesus será iminente. Isto é uma aberração. Então, a vinda de Jesus foi iminente para eles. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Vocês serão arrebatados, vocês entrarão na glória, no reino eterno de Cristo Jesus. Vocês, eles, do primeiro século. Beleza? Tranquilidade? Então, por que os discípulos anunciavam a vinda de Jesus, o Filho do Homem, iminente? Então, por que Jesus disse que a vinda dele seria rápido, depressa, sem demora, seria iminente? Eu vou lhe fazer um desafio aqui aos doutores, PhDs, pós-doutorados, bacharelados e os apóstolos. Me encontre um texto no Apocalipse dizendo que a vinda de Jesus seria para longos dias, para 2000 anos. Eu vou botar o cálculo que vocês gostam. 2000 anos. Agora não me usa o texto de Pedro, não. Um dia para o Senhor. Isso está cansativo. Você sabe que aquilo ali não é literal, né? Pedro usou ali uma linguagem judaica, né? Vamos dizer assim, né? Uma linguagem de um povo, de uma cultura diferente da nossa. Então, mas eu quero que você me use um texto no Apocalipse dizendo que Jesus iria demorar muitos anos, seria longos anos, né? Ou que seria depois do ano, vou botar assim, depois do ano 2000. Eu vou lhe dar mais uma colher de chá. Eu vou pedir para que você escreva aqui um texto dizendo que Jesus iria demorar no mínimo 3.000 anos. Pronto, está de bom tamanho, 3.000 anos. Então, a vinda de Jesus foi iminente para esta igreja aqui do primeiro século da primeira era cristã. Eles esperaram, eles aguardaram, eles foram fortalecidos, eles foram informados, eles estavam cientes de que Jesus poderia voltar para eles a qualquer momento. E outra, viu, doutores? E outra,
Eles não foram enganados, não. Eles não foram pegos de surpresas. E nem eles enganaram, nem mentiram, né, para a igreja do primeiro século. Não. Os cálculos deles não estiveram errados, não. Os cálculos deles, dos discípulos, calcularam certíssimo uma geração de 40 anos. E bateu certíssimo no ano 70. Beleza? Tranquilidade, deixa eu ver o horário aqui. Ok, muito bom. Então, vamos ficar por aqui, certo? Agora, você está aprendendo que a vinda, presta bem atenção, quando na escolinha dominical disserem assim, aleluia, irmão, glória a Deus, prepara-te, Israel. Primeiro que você não é Israel. O Israel ali, a antiga aliança, era o povo literal judeu. Foram os israelitas. O profeta está se dirigindo ao povo judeu e não a você. Prepara-te, ó Israel, a vinda de Jesus será iminente. Aí você pergunta, meu pastorzão aí, apóstolo, meu apóstolo, mas iminente 2000 anos? Eu botei no Google, você diga assim, eu escrevi no Google lá o que significa iminente. E iminente, no nosso português, e para eles também, que eram os advérbios de tempo, que era tarro, tarria, enguis, eiteus, que era rápido, depressa, sem demora, que estava prestes a acontecer, apóstolo. Como é que o senhor pode explicar isso? Uma coisa que está prestes a acontecer, que já passou 2000 anos. Entendeu, meu irmão? Pergunta aí, a volta de Jesus para eles foi iminente. Para nós, né, já aconteceu, é um livro de história. Paz de Cristo, deixa o like, se inscreva no canal para a glória de Deus e comenta aí, né, o que é que você pode contribuir para o crescimento deste canal. Paz do Cristo eterno.